18:1 diz assim: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Feche os teus olhos, Senhor e nosso Deus. Nada aqui é dirigido pela nossa vontade, pelo nosso querer. Tudo é dirigido pela tua vontade, pelo teu querer, Jesus. Concretiza aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, Jesus. Fala, rompe barreiras. Nós queremos ser ministrados por Ti, Senhor Jesus. Queremos ser contagiados pelo Teu Espírito, que já está neste lugar. Santo, 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 nós queremos sentir o fogo do Teu Espírito sobre nós. Faz a Tua obra. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você consegue sentir a presença de Deus que já está neste lugar? Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia, Jesus. Aleluia, Pai, fica conosco, Jesus. Fica conosco, aleluia, Jesus, toma o teu lugar. Aleluia, Jesus, o meu desejo era só adorar Ele. Não sei se é o teu desejo, mas esse é o meu desejo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O tema da nossa palavra nessa noite é restaurando o altar. Amados, é algo que Deus falou muito forte ao meu coração hoje, nesse dia. O nosso pastor, ele não pôde trazer a palavra devido a alguns compromissos. E Ele me incumbiu para estar fazendo isso. E eu faço com amor, porque é algo que Deus tem brotado ao meu coração para fazer. Amém? Amados, lendo 1 Reis 18, e se retrocedermos a história, nós vamos entender que Elias foi um profeta usado por Deus, um homem levantado por Deus naquele tempo, para reconstruir o altar que estava destruído. O altar de Deus estava corrompido, ele estava fora dos planos de Deus, ele estava fora dos projetos de Deus. O homem foi usado para destruir aquilo que Deus tinha levantado. Mas Deus, ele sempre levanta alguém para reconstruir o altar. Ele me chamou, Ele me levantou, Ele te escolheu para reconstruir o altar da sua casa, da sua família. Amados, e devido a um rei insensato, que decidiu não viver os planos de Deus, as vontades de Deus, as orientações do Senhor, mas decidiu governar conforme o seu governo. E aí que corre o perigo, querido, quando nós queremos colocar o nosso governo em ação, achando que sabemos tudo, nós nos frustramos, nos decepcionamos e nada dá certo. Porque só seremos completos se Deus estiver acima de todas as coisas, no centro, dirigindo, conduzindo. Enquanto eu pegar as rédeas das coisas, das decisões, as coisas não vão fluir da maneira que Deus quer. Enquanto não fluir da maneira que Ele quer, nada vai dar certo. Você vai dizer, nada dá certo para mim. Dá certo para o fulano, dá certo para o ciclano. Mas para mim não dá. Por que será, amados? Será que você não está tomando o governo onde quem tem que estar tomando o governo é o Senhor Jesus? E esse rei se chama Acabe, um homem que decidiu viver o governo e as suas decisões. Ele vivia uma vida de pecado, casou com uma mulher chamada Jezabel, que matou profetas da época, profetas de Deus. Mulher cruel, usada pelo diabo para destruir os projetos de Deus, os planos do Senhor. E além do mais, ele levantou um altar para adorar a um Deus chamado Baal. Aquilo entristeceu o coração de Elias, porque ele disse, peraí, o povo de Deus corrompido? Não. Eu me levanto como profeta de Deus, pela qual Ele me chamou para este tempo, para reconstruir o altar que foi destruído, porque a presença de Deus vai voltar a habitar sobre este povo. Querido, essa decisão é minha e é sua. Você vai deixar o pecado corromper a sua casa, a sua família?
A decisão é minha e sua em dizer: eu me levanto, o altar do Senhor será reconstruído, porque quem governa este lugar é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que comanda este lugar. Este lugar é seu, Senhor. Este lugar é seu. Elias, desapontado com o que ele estava vendo, mas ele não podia fazer nada, porque existia um rei, uma autoridade humana. Mas existia uma autoridade maior que a humana, que é Deus. E ele, desapontado, triste, desolado, ele pega e diz assim: vocês vão viver um tempo de sequidão. Ele faz uma oração e diz: não vai chover. Só vai chover quando a palavra for dada. E esse tempo durou-se 3 anos e meio de sequidão. Você imagina, querido, você 3 anos e meio sem água. A gente fica um dia sem água, a gente não se desespera. A louça, a roupa, meu Deus. Não bate desespero? Quem bate o desespero? Já fica ligando para casa, que horas vem a água? No bairro tal vem a água, que horário? Imagina 3 anos e meio, amados. Muitos já tinham morrido nesse tempo. Os animais estavam morrendo. As plantações, nem se fala, já estavam mortas. Por uma desobediência. Pagar o preço. Por querer governar pelas nossas vontades, nosso querer. Mas Deus, Ele tem um cuidado com o seu povo. O povo de Deus estava no coração de Deus, sempre esteve no coração de Deus. E Ele não esqueceu do povo, até porque existiam promessas que foram liberadas desde o início. Que Ele cuidaria, que Ele andaria, que Ele, guardaria o povo. Por mais que o povo estava naquele instante dando as costas. Mas existia um profeta também que intercedia pelo povo. Senhor, abre os olhos dessa nação, abre os olhos, Senhor Jesus, deste povo, que eles enxerguem, que eles veem que eles não podem adorar outro Deus, que só o Senhor é o Senhor dos senhores. E aí Deus dá uma palavra para Elias. Diz assim: Elias encontra com Acabe e fala para ele que vai descer água sobre a terra. É o que nós lemos aqui no 18. E aí, amados, Elias encontra uma oportunidade de que todos venham ver o poder do nosso Deus. Glórias a ti, Jesus. Amém? Amados, ele faz um desafio. Ele marca um encontro com Acabe e seus 450 profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. E ele diz assim, vamos se encontrar lá, porque eu tenho uma proposta, é um desafio para vocês. Chegando lá, ele fala: Deus vai mandar água, mas eu quero fazer um desafio para ver quem é o Deus grande e poderoso. Se é o meu, ele sozinho, queridos, porque os profetas já haviam mortos pelas mãos de Jezabel e seus profetas. Ele era o único que estava vivo naquele tempo para fazer a obra, porque a obra de Deus não vai se acabar, ela não vai morrer, querido. Deus sempre vai levantar alguém, essa obra vai continuar, porque Deus falou, decretou, e Ele vai concretizar tudo o que Ele falou na minha vida, na sua casa. Ele é Deus, querido, Ele é Deus. Nem que Ele levante uma criança, não importa quem Ele vai levantar, mas Ele vai levantar, porque essa obra vai acontecer. E todos precisavam ver quem era Deus. E ele ali vê a oportunidade. E ele faz um desafio. Eu quero ver quem é o Deus grande. Se é o meu ou é o de vocês. E ele diz assim: então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos preparar um holocausto ali, um altar. E vocês vão colocar o bezerro em pedaços. Vão colocar a lenha. Mas quem vai acender o fogo não são vocês. Diga assim para o seu irmão: o fogo quem vai acender não é você. Vai ter que vir do Deus que você serve. E ali a Bíblia nos relata que eles passaram de manhã até o meio-dia clamando ao Deus. E nenhuma faísca de fogo caiu. Claro que Elias ali aproveitou a situação e também tirou um sarro deles.
né? Porque ele sabia quem era o nosso Deus. Ele sabia que força e que poder tem o nosso Deus. Só que eu quero que você leia comigo 1 Reis 18:30. Vira a página, você que manteve a sua Bíblia aberta. 1 Reis 18:30 diz algo que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com você. Amém? Diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O altar estava rompido, querido. Elias precisava recompor esse altar. Ele precisava reerguer esse altar. E se você der continuidade na leitura, você vai ver que Elias dá as coordenadas para que esse altar fosse reconstruído. Quer viver o milagre de Deus na sua vida, querido? Reconstrói o altar. Reconstrói a tua vida, levanta esse altar, que quem sabe está em ruínas, mas o Senhor quer levantar esse altar. Essa decisão é minha e sua, em colocar as pedrinhas no lugar, em dizer: Senhor, eu vou limpar esse altar, porque eu quero que o fogo do teu Espírito volte a descer e se manifestar em mim, porque eu sou para a glória de Deus, e esse fogo tem que permanecer em mim. Porque nós somos tocha viva do Espírito Santo. Querido, o diabo quer roubar essa tocha do teu coração. Não aceita. Não aceita ele derrubar. Não aceita ele destruir. O altar é lugar de comunhão, é de vida com Deus. E o diabo quer destruir isso, querido. Não aceita. Se levanta nessa noite e diz: o altar será reconstruído, porque a glória de Deus vai voltar a se manifestar. Aleluia, 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 Senhor. Sabe o que Deus falava comigo, querido? Reconstrói o altar. Essas são as palavras de Deus para mim. Ele está falando do altar, meu coração. Se eu não entender que eu preciso reconstruir e levantar esse altar novamente, eu não vou viver os milagres, as curas, as maravilhas, os prodígios de Jesus. Ele pede isso para mim e para você nessa noite. Reconstrói o altar que foi destruído pelo pecado, pela idolatria. Amado, sabe o que ele falava para mim? Não seja hipócrita, porque muitas vezes levantamos outros deuses dentro do nosso altar. Não, pastor, eu não levanto outro Deus, o único Deus é o Senhor. Será? Será que é, amados? Diante da luta, qual é o Deus que grita dentro de você? A confiança de que você tem um Deus grande e poderoso, ou o desespero porque não tem vida com Deus? O Espírito Santo quer voltar a habitar no lugar que é dele. E ele nunca devia ter saído deste lugar. Sabe quem tirou ele daquele lugar? Foi eu e você. Assim como Deus queria voltar a habitar sobre aquele povo, Ele quer voltar a habitar sobre nós, igreja. Acorda, porque Ele quer voltar a habitar. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. Abra os teus olhos. Acorde para viver o milagre do Senhor. Deus te escolheu, te levantou com autoridade e poder para destruir o mal. Aleluia, é noite de construir o altar, querido. Não importa como ele está. Se arrependa. Diga: Senhor, me perdoa, eu quero reconstruir. Eu quero reconstruir. Jesus, me perdoa se eu errei. Se eu busquei coisas que não eram para ter buscado. Se eu pisei em lugares que não era para ter pisado. Se eu pensei algo que não podia ter pensado. Se eu falei algo que não era para ter falado. Senhor, me perdoa. Porque eu quero reconstruir o altar. Nada vale mais do que a tua glória. Nada vale mais do que a tua presença. Nada vale mais do que uma experiência contigo. O toque do teu Espírito que nos envolve, nos restaura. Querido, a palavra nos diz: Elias teve que reconstruir primeiramente o altar, para depois Deus se manifestar com fogo.
E se você continuar a leitura, você vai ver. É reconstruído o altar da maneira que Elias pediu e havia sido orientado. Só que algo extraordinário aconteceu, porque o altar que eles levantaram a Baal era umas palhas e o holocausto. Só que Elias colocou pedras, ele colocou lenha, ele colocou água. E quando ele fez apenas uma oração, o fogo do Espírito Santo desceu e queimou aquele holocausto, ele queimou a lenha, ele queimou as pedras, ele queimou a poeira, ele queimou o bezerro que estava ali, ele queimou tudo, querido, e a água foi consumida, porque o nosso Deus é grande e poderoso. Todos puderam ver o grande Deus, o grande Deus, esse Deus que estava lá, está aqui nessa noite. Ele está aqui, querido, não mudou nada. O mesmo poder que Ele demonstrou naquele dia, derramando e enviando o seu fogo para mostrar a todos que Ele tem poder e é grande. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. E Ele quer nos constranger, e Ele quer nos transbordar, e Ele quer nos encher. Só que Ele está esperando uma atitude, querido. Oh, Senhor, o pastor tem pregado, todos que tomam este altar, eles falam a mesma coisa. Por que será, queridos? Por que Deus tem usado tantas pessoas para falar a mesma palavra? Toma uma posição, levanta o teu altar e deixa o Espírito Santo te encher. Volte ao primeiro amor, volte a se render. Não olha para os problemas, querido. O diabo quer desanimar o teu coração. Ele quer que você desfoque, porque Ele desfocando você, você não vai conseguir olhar para Jesus, você não vai conseguir ganhar almas, você vai deixar o reino dEle à mercê, você vai deixar a tua vida à mercê, e não é o que Ele quer, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo, e quem tem que habitar nesse corpo é o Espírito Santo, não é o desânimo, não é a tristeza, não é nem o mal, é Jesus, o fogo consumidor das nossas vidas. Desce, Espírito Santo de Deus, com o teu fogo, Senhor, com o teu fogo, conserta o teu altar, querido. Eu te peço suplicamente, conserta o teu altar. Porque o desejo do meu coração é ver você transbordado, vivendo o sobrenatural de Deus. Para você viver esse sobrenatural, precisa haver conserto. E eu não digo só do espiritual, que é o essencial, é o primeiro. Muitas vezes nós temos que consertar o nosso altar físico também. Às vezes nós viemos na igreja e às vezes devemos as pessoas ali fora, amados. Saímos da igreja, gritamos, falamos palavrões. Os nossos vizinhos perguntam, este é da igreja? Porque os berros, meu Deus. Conserte isso também, querido. Seja um testemunho vivo. Seja uma tocha viva do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo contigo, querido, só sai fogo de glória dos lábios. Só sai fogo de glória dos lábios. Palavra de vida. Palavra de vida. Amado, se nós formos fazer uma avaliação da Bíblia, as palavras mais lindas e encorajadoras vieram de pessoas que viveram lutas que eu e você não suportaria. Você suportaria açoites? Eu não suportaria. Tenho que ser sincera. Você suportaria uma prisão sendo todo dia sendo açoitado, machucado? Paulo viveu isso, queridos. E as cartas mais encorajadoras ele escreveu naqueles momentos de dificuldade. Um homem que tinha tudo para dizer, quem precisa de força sou eu. Ele estava sendo um canal de forças para aqueles que estavam lá na igreja. Será que não temos motivos de adorar Ele, engrandecer o nome dEle? Será que não temos motivos de rever? De zerar tudo e recomeçar do zero e dizer, Jesus, se eu errei até aqui,
Peço perdão, mas eu quero recomeçar com o Senhor a partir de agora. Querido, sabe que eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus ele pede algo para nós, você às vezes pode não entender o que Ele está pedindo, mas é porque Ele quer ver aonde está o teu coração, porque Ele está querendo liberar algo muito maior do que Ele está pedindo. Se Ele está pedindo para você consertar o altar, é porque Ele quer te encher com o sobrenatural dEle. Ele quer que a cura aconteça. Ele quer que você seja um canal de fogo por onde você andar. Ele está preparando para você ser uma tocha viva da glória dEle. E você quer ser essa tocha viva da glória dEle? Porque, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. O avivamento já foi liberado. O avivamento já foi liberado. Basta eu e você querer viver. Basta eu e você querer viver. E eu vou dizer uma coisa. Não se contenha. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo te transbordar. Deixa Ele te encher.